No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar vocês a driblar essas dificuldades que a gente encontra na hora de transformar a leitura em hábito. Na semana passada, coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram, querendo saber quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na hora de transformar a leitura em um hábito. Recebi bastante resposta, muitas parecidas, né? Eu acho que muitas pessoas têm os mesmos problemas e aí decidi trazer, então, esse assunto aqui para o canal para a gente conversar. Eu já adianto que não tem dica mágica, não tem receita, não tem fórmula. Vocês vão ver que esses 10 problemas que eu separei são bem comuns, talvez você aí do outro lado tenha passado por eles ou esteja passando, mas ao mesmo tempo é muito particular, porque cada um é cada um, cada leitor é um leitor, cada um tem sua rotina, a leitura tem um lugar diferente na vida de cada um, então ao mesmo tempo em que são problemas parecidos, né, similares, eles podem ser muito diferentes nas soluções. Então por isso que eu digo que aqui nesse vídeo não vai ter nenhuma receita mágica, mas como eu sempre digo para vocês, eu acredito que essa troca sempre tenha muito a acrescentar. Às vezes a gente ouvindo outras pessoas, a gente tem insights que a gente não tem sozinho, a gente coloca as coisas em perspectiva e aí pode sim encontrar uma solução. Então esse é o intuito desse vídeo, a gente ter essa troca, a gente conversar, até porque muitos desses problemas que vocês me relataram são coisas que eu passo ou que eu já passei, então eu realmente acho que a gente pode ter uma conversa bem legal sobre esse assunto e eu já aproveito para dizer para vocês que estão aí do outro lado, para também compartilharem as experiências de vocês aí nos comentários, né? Porque eu acho que isso pode ajudar também quem estiver disposto a ler os comentários para ver se encontra uma solução, para poder ter mais essa fonte aí de troca, né, de experiências. Então, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também quero agradecer aos membros do Clube da Manita. Bom, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque desde o ano passado eu tenho pensado muito, repensado muito a minha relação com a leitura, para que ela seja saudável, para que ela seja prazerosa e proveitosa, e com isso tenho pensado também muito no meu papel enquanto criadora de conteúdo literário, né? Qual é o meu objetivo com o conteúdo que eu compartilho com vocês, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre dicas para ler mais, né? Mas eu cheguei à conclusão nesses últimos tempos aí que eu quero contribuir mais, ajudando vocês no que eu puder a ler melhor, né? Porque eu sempre falo que a quantidade não é o mais importante, sim a qualidade, e muitas vezes ler melhor faz a gente ler mais, então isso pode ser aí uma consequência indireta. Então eu cheguei a essa conclusão de que o meu objetivo é ajudar as pessoas a lerem melhor, e isso é muito subjetivo, porque ler melhor para um pode ser ler mais, para outro pode ser aproveitar a leitura de uma determinada forma, enfim, cada um vai encontrar aí o seu significado de ler melhor. Então essas dicas que eu falei que tem nesse vídeo para ler mais, eu acho que elas são válidas e tudo, mas eu resolvi vir com esse aqui, que são dicas, né, que são experiências que podem ajudar você a ler melhor. Então eu vou começar aqui com a primeira dificuldade que apareceu bastante, que é encontrar livros que combinem com o momento ou um gênero que eu goste. Bom, essas duas questões dependem muito de você experimentar, né? Essa questão do momento é realmente difícil porque a gente não sabe como um livro vai funcionar pra gente até que a gente leia, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar numa leitura, mesmo que a gente leia a sinopse e tal. Então é realmente uma coisa difícil e a gente tem que experimentar, dar uma chance para aquele livro e ver se dá certo. Agora, sobre o gênero, realmente tem que ficar experimentando ao longo do tempo. Muitas vezes a gente muda também. Existem gêneros ou estilos de leitura que eu não gostaria há alguns anos, que agora eu gosto, ou vice-versa. Então é realmente uma coisa desafiadora que eu entendo, mas infelizmente ou felizmente, não sei, a única solução que eu consigo pensar nesse caso é você encontrar, é você experimentar. Outra coisa que pode ajudar também é quando a gente segue, né, produtores de conteúdo literário, a gente saber mais ou menos quais são os produtores de conteúdo que têm um gosto parecido com o nosso e ficar de olho nas resenhas, né, nos conteúdos que eles trazem, porque isso pode ajudar bastante a gente a ter uma ideia do que a gente vai encontrar naquele livro e de se esse livro pode ou não funcionar para você nesse momento. Mas eu acho que a solução
solução realmente é experimentar e ir com essa disposição de experimentar, sabe? De realmente desbravar outros gêneros, mesmo gêneros que às vezes você pode pensar, isso eu não gosto muito, mas experimenta. Mesmo dentro de cada gênero, existem vários estilos, né? De escrita, de construção da história, de narrativa. Então, assim, a literatura é um mundo muito vasto e mesmo com a gente experimentando, a gente sempre vai descobrindo coisas novas que a gente gosta ou não, né? Então, essa é realmente a dica que eu acho que funciona melhor aqui nessa questão, né? Experimentar e ir disposto a experimentar, não gostar, descobrir coisas novas, se surpreender. E eu acho que no fim pode ser uma coisa divertida. Outra questão, começar uma nova leitura. Eu tenho também essa dificuldade, né? Eu amo terminar um livro, acho que todo mundo gosta de terminar um livro e amo escolher a próxima leitura. Mas depois que eu escolho o livro, muitas vezes, eu demoro pra querer ler, sabe? Pra querer pegar pra ler, a engrenar. Então eu super entendo esse problema. Então o que eu faço? Eu sempre começo a ler o livro mais devagar, né? Então, terminei um livro hoje, pego um novo, escolho, leio um pouquinho, um capítulo, leio mais um pouquinho e quando eu vejo, engrenou. Ou não, né? Pode acontecer também, mas geralmente ele engrena e aí a própria história vai ditando o seu ritmo pra mim, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que ter, pra quem tem essa questão, né, esse problema de ter essa meio que preguiça de começar uma nova leitura, tem que ir com calma, tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar a história te envolver, ver se a história vai funcionar ou não pra você e ser paciente, tá? Sem ansiedade, que esse é um tema também que a gente vai conversar ainda sobre nesse vídeo, mas como eu disse, sofro desse mal aí de ter essa preguicinha de começar uma leitura nova e o meu segredo é ir aos pouquinhos, é ter paciência, é dar tempo pro livro anterior assentar dentro de mim e para esse livro novo também criar o seu espaço, né? Conquistar o seu lugarzinho ali. Então acho que a gente tem que ter calma nessa hora de mergulhar numa nova história. O terceiro problema foi uma dificuldade muito citada também, que é continuar uma leitura chata. E gente, eu digo uma coisa para vocês, não precisa continuar, né? Eu entendo quem tem esse problema de abandonar livros, porque eu mesma já tive, já terminei um monte de livros que eu não queria por causa disso, mas um dia eu percebi que não tem nenhum problema em abandonar a leitura e que esse é um exercício. Você abandona um aqui, vê como você se sentiu, aí depois você abandona outro, sabe? Não tô dizendo que você vai ter que abandonar todas as leituras que não estão funcionando ou leituras que estão indo devagar, não é isso, né? Eu acho que a gente também tem que ter essa consciência de que às vezes a gente vai precisar perseverar um pouquinho para aquele livro envolver a gente, porque cada livro tem um ritmo e um estilo e cada livro funciona de uma forma pra gente, dependendo também do nosso momento, né? Então acho que a gente tem que ter esse discernimento de saber por que a gente tá querendo abandonar um livro. Então vou falar da minha experiência, né? Como eu disse, eu tinha esse problema, não queria abandonar livro nenhum, mas um dia eu entendi que eu não precisava fazer isso, porque no fim a gente não vai conseguir ler todos os livros do mundo, nem todos os livros que a gente quer ler, né? Infelizmente essa é uma realidade, a gente precisa lidar com ela. Então, pra que insistir no que não está funcionando? E uma coisa que eu sempre falo, né, que me incomoda assim no sentido de que não precisa ser assim, é que muitas vezes a gente abandona a leitura para não abandonar um livro. Eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. E como eu disse, não precisa ser assim, né? Então, se você não quer abandonar o livro, faz uma pausa e depois você volta em outro momento, porque às vezes é realmente uma questão de você não estar na vibe daquele livro naquela hora da sua vida, né? Então acho que sempre vale a pena você fazer uma pausa e depois você tentar de novo. Se tentar de novo e realmente não rolar, aí abandona sem dó. Agora, outra coisa que eu acho também é o que eu falei de você entender por que você tá querendo abandonar um livro. Por exemplo, eu só abandono um livro realmente quando eu começo a pegar ranço de ler por causa daquele livro, né? Que é o que eu falei da gente abandonar a leitura em vez de abandonar o livro em si. Então, se o livro começa a realmente me dar aquele desânimo de pensar em ler, eu abandono sem dó ou pauso, né? Mas realmente deixo essa leitura pra lá e depois eu vejo o que eu faço. Agora, se é um livro que eu tô só achando ruim ou que não tá me envolvendo muito, mas eu tô lendo e tal, eu continuo, porque às vezes um livro também pode surpreender a gente. E eu sei que esse é outro medo de muita gente de abandonar um livro, né? De você realmente não tá na vibe naquele momento, aí você abandona e de repente aquele era o livro da sua vida e você nunca fica sabendo. Mas por isso que eu falo dessa questão aí de dar essa pausa na leitura, porque às vezes é realmente uma questão de momento. Então, o meu critério para abandonar um livro é quando eu começo a pegar ranço de ler por causa desse livro, né? Fora isso, eu costumo terminar todos os livros que eu começo, mesmo que seja para falar mal com propriedade, né? Então você vai ter que descobrir aí o que funciona para você, mas a minha dica realmente é exercitar
esse ato de abandonar uma leitura ou ao menos pausar uma leitura que não está funcionando para você naquele momento. E lembrar de duas coisas. Uma, que a gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente quer na vida. E a outra coisa é que você, se quiser, pode tentar de novo fazer essa leitura no futuro. Então, esse abandono ou pausa, né, não precisa ser algo definitivo. Talvez isso ajude você a tirar um pouco o peso, né, de deixar um livro para lá. Próxima questão é encontrar um ritmo confortável. Eu acho assim, tudo que a gente faz, a gente tem um ritmo, a gente encontra um ritmo. Mas para a gente encontrar esse ritmo, a gente precisa fazer, né? Então, tudo que a gente começa a implementar na nossa vida, na nossa rotina, a gente precisa de um tempo para se adaptar, para se entender dentro dessa atividade e aí estabelecer um ritmo. Então, a leitura é a mesma coisa. Mas a leitura tem uma outra questão também. É uma atividade muito... como eu posso definir? Não é íntima, mas ela depende muito de como a gente tá, de como a gente se sente, de como aquele livro conversa com a gente. Então, é uma coisa muito subjetiva. E eu acho que, por mais que a gente tenha meio que um ritmo de leitura, né? Você deve saber quanto tempo mais ou menos você demora para ler um livro de, sei lá, 500 páginas. Eu sei o quanto eu demoro em média, né? Mesmo assim, pode haver muita flutuação, muita oscilação, porque é como eu falei, tem o nosso momento, se a gente tá mais cansado ou menos cansado, mais feliz ou menos feliz, se o livro bateu com a gente ou não, se conversou com a gente ou não, se é um livro fluido, porque tem livro que é bom, mas não é fluido. Então são muitas variáveis que vão ditar o nosso ritmo aí quando a gente pega um livro para ler. Então eu acho que nesse caso a gente precisa ser muito maleável em relação a esse ritmo, né? Entender que são muitos fatores que interferem ou que podem interferir no nosso ritmo de leitura e por isso ele pode mudar tanto. Fora que tem os que eu falei sobre o livro ditar o ritmo pra gente, né? Tem livro que a gente devora, tem livro que a gente não devora e também, de novo, existem inúmeros fatores para isso acontecer ou não. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, compreender isso, não se culpar por não estar lendo no ritmo que a gente está acostumado, lembrar que tem esses vários fatores externos aí que interferem na nossa experiência de leitura, tentar controlar também a ansiedade e deixar o livro levar a gente, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu quero realmente ler melhor e ajudar vocês a lerem melhor. E eu acho que isso faz parte também dessa experiência de ler melhor. Você respeitar mais o seu ritmo, o ritmo que o livro impõe para você, né? E não se cobrar tanto. A gente também vai falar sobre isso nesse vídeo, mas eu acho que nesse caso é bem subjetivo mesmo. A gente tem que ir controlando essa ansiedade, entendendo que o ato de ler, na verdade, é algo muito profundo, né? E que depende de um monte de coisas. Então é natural que realmente esse ritmo vá oscilando e que assim como às vezes a gente perde esse ritmo, muitas vezes a gente também vai encontrar. Então é bom também às vezes deixar as coisas fluírem, né, e não ficar cobrando que tudo realmente sempre se encaixe dentro de uma caixinha. Outra questão muito citada foi encaixar a leitura na rotina, dar prioridade para a leitura. Aqui a pergunta que eu quero deixar para vocês é: será que você precisa dar prioridade para a leitura? Eu tenho a leitura como prioridade na minha vida já faz um tempo, né? Desde 2013 que eu leio um livro atrás do outro e aí depois foi se tornando o meu trabalho, agora é oficialmente o meu trabalho. Então é claro que a leitura é uma prioridade na minha vida, mas o que eu defendo enquanto leitora, enquanto criadora de conteúdo, é que as pessoas leiam, né? E agora que as pessoas leiam melhor. Mas não necessariamente que elas leiam mais, sabe? Ainda mais no Brasil, que é um país que lê super pouco, acho que a média é de 2 livros por ano, né, para cada pessoa, e muita gente não lê 2 livros por ano, nenhum. Então eu acho que a prioridade realmente é fazer com que as pessoas gostem de ler, que as pessoas entendam que ler é legal, mas não necessariamente que elas leiam mais, pelo menos não nesse momento, e tudo também é um degrau depois do outro, né? Na leitura é a mesma coisa. Às vezes a gente começa a pegar o gosto pela leitura, quando a gente vê a gente é leitor, e aí é o que eu falei também no começo do vídeo, essa questão de ler mais acaba sendo uma consequência natural de gostar de ler. Então fica aí essa pergunta para vocês. Será que vocês precisam dar prioridade para a leitura? Agora, é claro, quando a gente gosta de fazer uma coisa, né, porque a gente pode fazer milhares de coisas na nossa vida, no nosso dia, existe essa lista de prioridades, né, que a gente precisa colocar pra gente poder fazer no dia. Então, eu quero ir pra academia, eu quero ler, eu preciso trabalhar, eu quero sair com os meus amigos, sei lá, enfim, né, você pode escolher aí uma infinidade de atividades. Então, se você pensa na prioridade da leitura, nessa questão de encaixá-la na sua rotina, aí eu acho que tá certo realmente. Agora, sobre encaixar a leitura na rotina, esse também é um exercício e também uma coisa que vai mudando de acordo
acordo com as mudanças da nossa vida, né? Em 2013, 2014, eu passava muito tempo no metrô, no trem, então eu lia bastante nesses momentos. Também almoçava sozinha no trabalho e aproveitava para colocar a leitura em dia. Então eu conseguia ler muito nesses momentos aí de trânsito, né? Aí depois eu comecei a trabalhar em casa, ficou mais fácil, porque quando a gente trabalha em casa a gente não tem a locomoção e tudo mais, então ficou mais fácil de ler. E de 2016 até 2019, eu ia de ônibus, né? Mas eu não consigo ler no ônibus, que eu fico enjoada, mas era um lugar mais perto de casa, então acabava sobrando mais tempo em outros momentos para eu fazer a minha leitura. Então, quando eu olho assim para minha vida de leitora, né, que são quantos anos já? 10 anos como leitora realmente assídua, eu vejo que eu fui sempre encaixando a leitura aí de alguma forma nesses espaços da minha vida, né? De 2019 para cá eu não conto muito, porque como eu falei, passei a trabalhar com isso, então é uma rotina completamente diferente, né? Mas de 2013 até 2019, quando eu tinha um trabalho fora e tudo, né, eu tinha que ir encaixando a leitura nesses espaços. E como todas as coisas praticamente dessa lista, tudo é um exercício, tudo é uma questão de paciência, de experimentar, né? Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco, né? De você ver quando funciona melhor para você a leitura, de manhã, de noite, tarde, na hora do almoço. Se você de repente se desloca bastante de transporte público, você pode ler. Se você fica muito tempo no trânsito, você pode ouvir um audiobook. Então, eu acho que para tudo que a gente quer fazer, quase tudo que a gente quer fazer, a gente arranja um jeito, né? De colocar isso na rotina. E com a leitura é a mesma coisa. A gente vai se adaptando, a gente vai encontrando brechas aí para manter esse hábito sempre com a gente. Próxima dificuldade é ler todo dia por um período razoável. Bom, eu acho que pra gente implementar um hábito na nossa vida, a nossa meta tem que ser fazer aquilo todo dia. Então, quero ir todo dia para a academia, quero todo dia meditar, quero todo dia, não sei, comer melhor, né? Então, acho que esse é um pensamento válido, mas a gente também tem que lembrar que a nossa vida é corrida, que existem vários compromissos, vários contratempos, várias coisas que a gente quer fazer ou coisas que a gente naquele dia não quer fazer, então acho que a gente também tem que ter essa flexibilidade de saber, de entender que se eu não li hoje, não tá nada perdido, né? Eu posso voltar amanhã a ler, eu posso pular 2 dias e depois eu volto, né? Eu acho que às vezes a gente se martiriza muito com essas coisas que a gente não consegue fazer e esquece de todo o resto. Então, às vezes você leu por um mês seguido, chegou um dia você falhou, entre aspas, e ficou tipo, nossa, sou um fiasco de leitora porque não li um dia, 2 dias. Então acho que a gente também tem que ser mais generoso, né, com a gente nesse aspecto, de entender que o hábito vai se construindo quando a gente coloca aquilo como meta para fazer todo dia, mas que vai ter um dia ou outro que você não vai conseguir por motivos X, que pode ser realmente um motivo, ou que pode ser só uma falta de vontade naquele dia, e que tá tudo bem, né? Acho que a gente tem que sofrer menos por essas coisas. A outra questão, né, por um período razoável. O que é um período razoável? Eu acho que qualquer tempo de leitura é um período razoável, né? Ainda mais, como eu falei, hoje que a gente vive essa rotina tão corrida, tão cheia de coisa. Então, tentar pensar nisso, né? O que é um período razoável? O que eu posso encaixar na minha rotina? Porque não adianta falar, ai, nossa, eu quero ler 2 horas por dia, sendo que você não tem 2 horas livres para ler por dia, né? E então, a gente tem que aceitar essas coisas também e fazer essas metas mais realistas, entendendo a nossa rotina, entendendo o nosso momento, entendendo um monte de coisas ali, um monte de variáveis que interferem nessas questões, né? Mas de qualquer maneira, realmente para mim, qualquer período é um período razoável, por isso que eu apoio que todo mundo ande com um livro, com um Kindle ou com aplicativo no celular, porque isso ajuda muito a gente a manter o hábito da leitura, né? Aproveitar um tempinho, às vezes inesperado, que a gente tem para fazer uma leitura. A próxima questão, assim, muito citada, cansaço e sono. Ó, aqui é o seguinte, eu tenho algumas dicas. Uma delas é, assim, para quem realmente quer muito fazer, mas é uma coisa que eu fazia, né? Vou explicar para vocês. As dicas mais simples. Você lê sentado, porque eu gosto de ler deitada, mas aí começa, né, o sono, derruba o Kindle no chão, o livro na cara e por aí vai. Beber água ou chá ou o que você quiser, porque daí você sempre vai estar ali, né, fazendo alguma outra coisa também, porque ler é muito bom, mas relaxa e a gente acaba ficando com sono mesmo, né? Então você ter outra coisa para fazer, comer, petiscar ou tomar uma água, um chá, isso vai ajudar a manter você desperto. Agora,
A dica que é um pouco mais custosa, vamos dizer assim, é você, de repente, acordar mais cedo para fazer a sua leitura. Eu sei que nem todo mundo está disposto a fazer isso e não tem nenhum problema, né? Mas foi uma coisa que eu fiz por um tempo, quando eu trabalhava fora. Eu realmente estava à noite ficando muito cansada, porque era o dia inteiro trabalhando, aí eu ia para academia, tinha noites que eu tinha evento do trabalho, né? Então realmente ficava muito cansativo e chegava na hora de ler, eu lia uma página e dormia. E aí o que eu comecei a fazer? Acordar mais cedo para ler. Eu não sei de onde eu tirei essa força naquele momento da minha vida, mas funcionou por um tempo, por um bom tempo assim. Eu realmente acordava mais cedo, tomava meu café, passava ali meia horinha, 40 minutos antes de me arrumar para sair para trabalhar lendo. Então é o que eu disse, é uma coisa que você realmente tem que se esforçar, né, para você fazer, porque nem todo mundo tá disposto a acordar mais cedo para ler, e eu super entendo, eu nesse momento da minha vida também não tô, mas dependendo da sua vontade de manter a leitura diária na sua rotina e tudo mais, eu acho que pode valer a pena, acho que pode ser gostoso. Eu lembro que eu gostava muito assim de acordar com calma, tomar meu café, fazer a minha leitura e ir trabalhar, e aí se à noite eu conseguisse, eu lia mais um pouco, né, mas aí não tinha essa cobrança, entre aspas, de ler antes de dormir e tal. Então é uma dica que eu deixo, que é um pouquinho mais custosa, assim, mas que pode funcionar e pode ajudar. Próxima questão que apareceu bastante também foi manter o foco. Esse é um problema que eu tenho muito neste momento da minha vida, né? Porque o celular tá sempre ali sendo uma tentação pra gente perder o foco na leitura e em todas as outras coisas que a gente faz. Aqui eu acho que a maior dica, assim, é fazer sprints de leitura. Vocês devem conhecer vários streamers, né, que fazem lives de leitura ou de produtividade. Eu indico aqui a Glau do blog Mais Que Livros, mas tem vários outros streamers que fazem também, em vários horários, em vários formatos, então tem para todos os gostos. Eu acho que é um jeito, né, de você realmente manter o foco, de você se manter produtivo. Você também não precisa depender de um streamer para fazer o seu sprint, você pode fazer sozinho, né, você pode usar o aplicativo Forest ou outros aplicativos de produtividade, você pode chamar um amigo ou mais amigos para fazer o seu próprio sprint, seja num Google Meet ou vocês combinarem pelo WhatsApp mesmo, ó, vamos ler por X tempo, né, e daqui a pouco a gente volta. Enfim, existem meios. E para quem não sabe, sprint de leitura é quando você pega um determinado tempo, determinado período de tempo para você só ler, né, sem distrações, sem celular, sem falar com ninguém, sem ver TV junto, é só para você ler. E aí você pode definir o quanto, qual a quantidade de tempo que você quer fazer isso, né. Então uma dica são os sprints de leitura nesses variados formatos. Outra coisa, que aí é o que eu faço, porque eu não sou muito boa de sprint, que eu não gosto muito de ficar só focada naquilo, mas também às vezes eu percebo que assim, eu leio uma página e vou olhar o celular, aí também não dá. Então o que eu faço é, meu celular não tem notificação, só aparece se eu clico na tela, né, mas ele não apita, ele não vibra, ele não acende quando alguém me manda nada, é só realmente se eu clico na tela. Só que tem dia que eu tô lá, né, toda hora clicando na tela, porque sim, não é nem porque eu tenho algo pra ver, porque eu tô esperando alguma coisa, não, é porque é vício, sabe? Então, nesses dias eu pego o celular, eu deixo longe de mim, fisicamente longe, assim, tipo, de ter que levantar pra mexer. E aí eu pego o meu Kindle, o meu livro e vou ler e costuma funcionar. É uma coisa boba, né? São duas coisas bobas, esse negócio de notificação e também deixar o celular longe, mas que pra mim são as coisas que funcionam melhor na hora de manter o foco. E outra coisa também, a gente precisa entender que tem dia que a gente não tá com foco pra ler, pra fazer nada, às vezes a gente tá com a cabeça muito cheia, tem alguma coisa específica acontecendo, enfim, e isso também interfere muito na nossa leitura e nas outras coisas que a gente faz. Então a gente também tem que ter essa compreensão, né, com a gente, entender que tem dias que a gente não vai estar afim e que tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, as duas últimas questões apareceram bastante e eu queria muito conversar com vocês sobre elas porque eu acho que elas têm muito a ver com a questão de ansiedade, de produtividade, né, a forma como a gente lida com a nossa vida, com a nossa rotina. Acho que essa troca pode ser bem positiva, né? A gente tem aqui um problema que é os livros grandes que saturam, e a ansiedade para acabar um livro, que eu acho que as duas coisas estão meio conectadas, porque eu sei que muito do nosso medo de ler calhamaço, ou pelo menos uma parte, vem dessa questão de, mas aí eu vou demorar para acabar o livro. E eu mesma, eu entendo, porque eu já senti muito isso, às vezes eu sinto, mas hoje eu penso muito assim, tá, eu vou demorar. E aí, vou demorar e pronto, entendeu? Vou passar um mês inteiro lendo o livro e tá tudo bem. Então a gente também tem que entender o que é uma ansiedade de acabar o livro, porque a gente quer saber o que vai acontecer, ou o que é uma ansiedade de acabar um livro porque a gente quer terminar, entendeu? Porque a gente quer dar aquele check na nossa lista de afazeres, né? Acho que a gente tem que ter esse discernimento
Mais uma vez, não é fácil, é um exercício, acho que tá tudo muito ligado a essa questão da produtividade. Hoje a gente acha que todo momento a gente tem que estar sendo produtivo, né? E tudo a gente acaba levando para essa questão da produtividade. Não precisa ser assim. Às vezes a gente também pode e deve desacelerar um pouco, encarar as coisas com mais leveza, né? Com menos cobrança, menos obrigação. Então, acho que tudo isso é um exercício que cada um vai ter que fazer. Por isso que eu falei no começo do vídeo que aqui não tem receita, não tem segredo, não tem dica mágica, fórmula, né? São coisas que a gente tem que ir internalizando aos poucos, são processos. Eu acho que eu tô nesse processo faz tipo 1 ano, então não é fácil, não é simples, não é instantâneo, mas eu acho que vale muito a pena a gente aplicar para nossa relação com a leitura, para nossa relação com outras coisas da nossa vida, porque eu acho que a longo prazo pode trazer realmente muitos benefícios para nossa saúde mental e para a forma como a gente se relaciona com essas outras coisas, tá? Então eu acho que essa questão de ficar ansioso para terminar um livro, seja ele um calhamaço, um livro fino, precisa parar, né? A gente precisa ficar ansioso para terminar um livro porque a gente quer saber o que vai acontecer naquela história e não porque a gente quer terminar para começar outro, para ser produtivo, para ler 1, 2, 3, 5 livros ou para fazer outras coisas, enfim. Acho que tudo tem que ter um ritmo mais saudável, principalmente essas coisas que a gente pode impor um ritmo mais saudável, né? Com os nossos hobbies, no caso. No trabalho é outra história, às vezes a gente realmente precisa se atropelar um pouquinho para dar conta, mas nas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente faz porque a gente quer, eu acho que a gente precisa dar essa puxada aí no break. E a última coisa, que é muito importante e que apareceu bastante também, é não se cobrar e não se comparar tanto consigo mesmo quanto com os outros. Bom, essa é uma questão muito complicada porque envolve milhares de coisas, né? Por exemplo, quando a gente gosta de algo, né, hoje em dia, a gente automaticamente acaba indo procurar pessoas que falem sobre isso na internet, nas redes sociais, né? E com a leitura não é diferente. Só que às vezes a gente acaba ficando um pouco saturado, né? A gente acaba entrando ali numa espiral de cobranças de eu tenho que fazer que nem aquela pessoa, eu tenho que ser que nem aquela pessoa, e a gente acaba confundindo um pouco essa questão da inspiração com uma cobrança, né? Não tô dizendo pra você ir lá e dar unfollow em todas as pessoas que você segue de livros no Instagram, pra não assistir mais YouTube, não. Mas é pra encarar isso justamente como inspirações, pra encarar isso como incentivos, né? E não eu preciso ser igual àquela pessoa. E falando assim parece bobo, né? De mas eu não vou me comparar dessa forma, mas a gente faz, a gente se compara, a gente se cobra, a gente internaliza essas coisas de uma maneira que às vezes a gente nem percebe. Então é importante sim a gente pensar nisso, pensar assim, será que eu faço isso? Será que em algum grau eu tô me cobrando, eu tô me comparando, eu tô querendo ser igual a fulano? E se a resposta for sim, né, tentar aí dar uns passinhos para trás. E essa também é uma coisa que eu falo muito lá no Clube na Manita, né? Porque no clube a gente tem leitores de todos os perfis, tanto os leitores mais vorazes quanto as pessoas que realmente só querem ler um pouco mais, querem incluir a leitura no dia a dia. Então tem pessoas de todos os perfis e elas convivem, porque a gente tem os clubes das leituras coletivas, clubes não, né? Os grupos das leituras coletivas, tem um grupo fixo na categoria na Manite, então existe uma troca diária ali sobre as nossas leituras, o que é maravilhoso, mas eu sempre bato nessa tecla de que a gente tem o nosso próprio ritmo, a gente tem o nosso momento, só a gente sabe o que acontece na nossa vida, na nossa cabeça, então não adianta a gente se comparar, a gente se cobrar, se incentivar, sim, a gente vê a pessoa, nossa, né, queria ser mais como fulana, que ela trabalha fora e ela lê mesmo assim, ótimo, acho que esse é o ponto. Mas entender que a fulana é a fulana, você é você, a fulana tem a vida dela, você tem a sua vida, você tem os seus problemas e a fulana tem os problemas dela. Então nunca esquecer disso, porque isso realmente faz muita diferença na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente se cobra. Então é algo que é muito falado em todos os nichos, não se compare, mas que é uma realidade, porque a gente tem essa tendência, né? O ser humano tem essa tendência de se comparar e as redes sociais acabam exacerbando isso, a gente acaba às vezes perdendo a perspectiva do que a gente está fazendo ali, né? Seguindo aquelas pessoas, vendo aquelas pessoas, acompanhando aquelas pessoas, então acho que a gente tem que lembrar sempre que isso tudo tem que ser uma inspiração, tem que ser um incentivo, mas na hora que você começar a querer se comparar, querer se cobrar, lembrar, essa é a minha vida, essa é a minha rotina, existem coisas que eu posso melhorar, existem coisas que eu posso fazer para incluir a leitura ou alguma outra atividade no meu dia a dia, mas acima de tudo eu sou eu e o fulano é o fulano. Então não dá para fazer essa comparação assim de uma forma tão aguda como a gente faz, sabe? Então lembrar sempre disso. Como eu falei, principalmente essas duas últimas questões, elas estão muito ligadas à forma como a gente lida com a nossa rotina, a maneira como a gente encara essa questão da produtividade, e eu realmente acho que é urgente que a gente repense tudo isso,
porque não é saudável, não faz bem, né? A gente acaba transformando tudo na nossa vida, mesmo os hobbies, em coisas que a gente precisa fazer, e às vezes elas são válidas, e às vezes elas realmente geram cobranças e frustrações que a gente não precisa na nossa vida. Então, eu separei todas essas questões, mas no mais, assim, eu acho que o mais importante é realmente a gente entender o lugar da leitura na nossa vida, e a gente entender que a gente não precisa ser igual aos outros, é o que eu falei, já sei que essa é uma dica boba, mas a gente realmente precisa internalizar isso, entender que as outras pessoas estão compartilhando suas experiências para inspirar, para incentivar, para ter essa troca, né? E que muitas coisas boas podem vir dessa troca, mas no fim do dia, cada um é cada um e só a gente sabe, né, de como é a nossa vida, de como é a nossa rotina, de como tá a nossa cabeça, e a partir disso a gente vai encontrando espaços aí para colocar a leitura ou outros hobbies, outras coisas que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. Então quis fazer esse vídeo porque eu acho que essas são dificuldades que a gente realmente compartilha, muita gente compartilha, e eu acho que essa troca de repente pode ajudar as pessoas, né, vocês aí do outro lado, a encontrarem soluções para essas questões. Como eu disse e reforço aqui, se você, né, passou por alguma dessas questões, coloca aí nos comentários como que você resolveu, né, porque eu acho que isso também ajuda bastante. Mas fica aqui então essa lição de casa para todos nós, né, de repensar essa questão do que é ser produtivo, né, pra gente, e de como a gente está encarando todas essas coisas na nossa vida, que eu acho que a partir disso a gente consegue organizar mais a nossa rotina, a nossa mente, e aí ir encaixando realmente as coisas que a gente gosta de fazer, sem sofrer, sem cobrança, sem frustração, realmente aproveitando o melhor, né, que essas coisas que a gente gosta tem para oferecer pra gente. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que ajude alguém, espero que traga boas reflexões aí para todos nós, para mim inclusive, né, porque tem muita coisa também que eu preciso pensar, e essa então é a minha forma de, quem sabe, ajudar vocês a lerem melhor, e o resto é consequência, né? Mas hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.